Pois é, então, a gente até pode entender, né? Claro, a gente vai entrar em cada assunto aí, né? A gente até pode entender, mas está indo no mercado porque está faltando peças, porque tem atacantes a menos e tal. Mas realmente, o elenco ele é mal balanceado na montagem, né? Tem algumas peças a mais em algumas posições, em outras nem tanto, né? Enfim, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso aí, que realmente preocupa, né? Eu vi gente comentando assim, mas é o André Silva, não tá jogando nada, tal. Cara, não é assim, não é assim. A gente vai falar de cada assunto, né? Antes disso, ó, galera, vai participando aqui com a gente, vai deixando seu like, tá bom? Inscreva-se. A gente tá rumo aos 300 mil inscritos, mandando um salve aqui pra galera que tá no chat com a gente, ó. O Osmar, o Paulo Nobre, o Edson Rara, que ganhou camisa, né, lá no jogo, do Gabriel Sá, Rafael Cruz, meu xará Ricardo, aqui o Ailton, Elias Vander, enfim, todo mundo que está aqui com a gente, viu? Vão deixando o like aí e se inscrevendo aqui conosco, tá bom? Bom, cara, tá difícil mesmo. É realmente assim, esse fantasma das lesões aqui vai assombrando o São Paulo, né? Não é nem que volta a assombrar, ele nunca deixou de assombrar, né, Pri? Porque se a gente for levar em consideração, se a gente for pensar aqui nos nomes, né? Atualmente aqui a gente tem Oscar fora, Luiz Gustavo, Lucas, Marcos Antônio, André Silva, Caleri, ainda tem o Wendel que está se recuperando, o Arboleda, fora outros nomes ali, né? É, algumas questões eu até acho que é questão de falta de sorte, né? Alguns itens aí, alguns nomes são falta de sorte. Por exemplo, o jogador se lesiona num treino. Puta, é azar, é zica. Não tem, mas aí é incompetência. Cara, mas é azar, não tem como. O cara se lesiona sozinho no treino. A pancada que o André Silva tomou no jogo seria um lance normal de jogo. A gente até pôs o vídeo lá no Instagram. É, é, é muita falta de sorte também, né? E aí a gente tem toda essa questão, cara. Nenhum time do mundo consegue sobreviver com tantas lesões. Parece que é só com o São Paulo, né, Pri? Você olha o Palmeiras, você olha o Corinthians, você olha Santos, até o Grêmio, que estava sofrendo muito com lesões, não é um número tão grande como o que o São Paulo vem sofrendo e com nomes tão pontuais do time titular, né, Pri? Pois é, e o problema, né, Senna, não é que, pô, vamos supor que fosse uma exceção. O São Paulo tá vivendo esse momento, e aí o torcedor fica chateado, é claro, mas acontece, o problema não é esse, o problema é que é muito recorrente, né? É sempre assim, e é incrível como é sempre nos momentos que o São Paulo mais precisa. Eu vi várias pessoas comentando sobre essa lesão do Marcos Antônio, por exemplo, lembrando a lesão do Alisson, né? Então, assim, são vários traumas e é muito recorrente, cara. Por isso que incomoda muito as pessoas. É muito difícil a gente vir aqui e apontar o dedo para um culpado. Primeiro, porque eu não sou médica, né? Eu não sou especialista no assunto. E segundo, que eu não acho que tem um culpado. Eu acho que é uma junção de várias coisas, né? O próprio, se a gente parar para pegar, por exemplo, o Oscar, cara, no Paulista ele foi extremamente desgastado, jogando uma sequência gigantesca, um jogo atrás do outro, e ele claramente não é esse tipo de jogador. Então, eu não acho que é um culpado, eu acho que é todo mundo trabalha junto em busca da mesma coisa, que é vencer, que é conquistar títulos, que é ser competitivo. Mas, de fato, falta um pouco de sorte, acho que em alguns momentos falta, assim, algum nível de... de novo, eu não sei apontar o dedo de onde que está a culpa, mas algum problema tem. E aí falta trabalho, competência dessas pessoas que são responsáveis por isso, né? Porque é muito grande, de fato, essa situação do camisa 9, né? Ela é um negócio surreal. Eu não sei, eu acho que não existe nenhum caso desse no mundo, cara, na história do futebol. Né? O São Paulo perde o seu primeiro, o seu segundo e o seu terceiro camisa 9 ali. Não tem o Calera a temporada inteira, o Rian já há um tempo, agora não tem o André Silva. E aí, nessas horas, a gente vê que, como o Kaique estava falando, né? As contratações, elas são meio difícil, porque elas não resolvem nesse momento, né? E nesse momento, talvez, vai ser o que o São Paulo tem. Meus cachorros estão latindo. Gente, desculpa. Deu para escutar? O Tuca fazendo escândalo? Eles estão querendo opinar sobre isso Eles também. estão, não, eles estão pé da vida, cara. E aí, só que também é muito louco, né? Porque assim, caramba, aí as pessoas falam, São Paulo não tem nenhum substituto, mas, pô, que time no mundo também acha que vai perder os três do lugar, da posição? É difícil, assim, então é uma linha tênue e um trampo difícil para todo mundo envolvido.
O André Silva, a gente vai saber hoje se ele vai operar, né? A tendência é que ele precise passar por cirurgia e aí tá fora da temporada. E se não passar também, o torcedor já tem o trauma desse negócio de não operar, né? Porque aí fica parecendo tipo o Lucas, que agora já é desfalque de novo, não tá 100%, vai voltar só para Libertadores contra o Botafogo, né? Mas a ideia do São Paulo é ter ele na Libertadores. Então, assim, é muito caos, cara, é muito caos. Eu realmente não sei se a solução é a gente apontar dedo ou coisa do tipo, porque eu não sou especialista no assunto, mas alguma coisa muito estranha acontece, né? Muito estranha. Ou se for só azar, de fato precisa trazer. Eu vejo que tem um monte de padre que fica comentando os posts de São Paulo, porque na Copa do Brasil teve, né? Talvez seja momento disso, porque tem algumas coisas que são inexplicáveis. E principalmente, o André Silva já é um problemão, mas torcer muito para o Marcos Antônio voltar no seu nível que ele estava neste momento, sendo o melhor jogador de São Paulo, né? Porque o torcedor tem esse trauma também. Toda vez que o cara tá voando, ele lesiona e não volta igual. O Pablo Maia passou por isso, o Alisson passou por isso, na mesma posição ali. Então, além de tudo, é torcer para ele voltar 100%, porque muito provavelmente, se ele voltar, ele já volta para a guerra, né? Ele já volta para o jogo contra a LDU. E aí não dá para errar, cara. Não dá para errar, não dá para estar 99%. Em Libertadores você tem que estar 200% bem para conseguir, ainda mais pontuar não, né? Mas não sair em desvantagem no jogo de ida. Não, e assim, eu entendo os colegas aqui no chat, outros nas redes sociais que falam assim, mas não é azar, é falta de competência, ou então falta de um trabalho de prevenção e tal. Beleza, no caso do Wendel, que é uma lesão muscular, em algumas situações aí que aconteceram tal, concordo 100%. Mas, pô, por exemplo, o Pablo Maia, jogando lá contra o São Bernardo, lá no começo do ano no Paulista, ele pisa em falso, cara, não tem como você prever uma situação dessa. É zica. O Caleri, no Newton Santos, é o sintético, beleza, mas São Paulo já jogou no sintético do Newton Santos várias vezes. Aí ele pisa lá de um jeito errado, o joelho estoura os ligamentos. O O Rian no Rian não treino. treina. No treino. Cara, isso não tem como você prever. Isso é azar, é falta de sorte. Aí não dá, pelo menos na minha visão. Eu sei que tem gente que tá vendo outras questões e fala assim, não, mas tem como você prevenir e tal. Cara, você pode fazer o trabalho de reforço muscular que for. Uma lesão dessa, não tem como você atribuir, foi porque o cara do DM, o médico, não preveniu ou não trabalhou ali a fisiologia para o cara não se lesionar. Não tem como. Algumas lesões não tem como. Umas são sim. Usou o cara demais, o cara jogou jogos que não precisava. E aí, Kaique, tem um pouco disso. Por exemplo, o DM, ele tem que ser cobrado quando você tem um jogador que não está se recuperando, quando demora muito para voltar, quando demora para se recuperar e tal, aí beleza. Agora, quando o cara se lesiona, num caso desse, tipo, pisou num buraco do gramado, não é o DM, né? Você pode cobrar por que o cara demora para voltar. Por exemplo, o caso do Lucas. O caso do Lucas é um extremo aí que todo mundo tem falado. Pô, e aí? Cadê o Lucas? O que aconteceu? Como é que fica a situação dele? Será que não era melhor ele operar? Se ele tivesse operado, ele já tinha passado aí, sei lá, algum tempo aí de recuperação e já estaria voltando, do que um tratamento conservador que não resolve. Mas a gente é leigo também, né, Kaique? Não tem como a gente só vai falar na base do achismo, né? É justamente isso que eu ia falar, Senna. Você tirou as palavras da minha boca. A gente pode achar que tomaram a pior decisão no tratamento do Lucas. Talvez, o tratamento, ao invés do tratamento conservador, a cirurgia, de repente já tivesse dado mais resultado. Eu posso achar, eu tenho o direito de achar isso, mas sem embasamento nenhum. Né? A gente já conversou, eu já conversei com o médico, tenho certeza que a Pri também já foi atrás desse assunto, já conversou com especialistas, e pelo que a gente ouve, o tratamento ele foi feito da maneira que os profissionais acharam que era melhor fazer, a decisão melhor a ser tomada, para que o Lucas pudesse, né, com calma, com cautela, para que o Lucas pudesse voltar o mais rápido possível e 100%. Mas foram duas lesões. E foram duas lesões em sequência, justamente numa parte que, cara, você tira a principal característica e talvez a única que o Lucas, né, por conta da questão da idade, você vê que o Lucas ele se sobressai e ele surpreende todo mundo e ainda ter a velocidade que ele tem, a arrancada que ele tem.
né? Ele tem muitas qualidades, mas ainda a qualidade que mais se sobressai é a arrancada, a mudança de direção, a rapidez, a dinâmica que ele dá para o meio-campo ou para a ponta do São Paulo, a facilidade que ele consegue partir para cima no 1 contra 1, né? E é justamente essa questão que atrapalha o Lucas, essa lesão, né? É justamente no ponto mais forte do Lucas, né? Poderia ter sido uma lesão que, pô, de repente ele conseguisse conviver com as dores, mas para poder praticar o prime do futebol dele, ele justamente sente a dor na lesão que ele teve, né? Então até nisso o São Paulo não deu sorte, né? Da lesão do principal jogador do ano, da temporada, do elenco, ser justamente no ponto mais forte dele, atrapalhar o ponto mais forte do futebol dele para ser desempenhado. Enfim, é complicado, cara. Eu acho que o elenco, só complementando ainda da minha primeira participação, Senna, eu acho que o elenco do São Paulo é curto, acho que o cobertor é curto, mas em algumas posições específicas, eu acho que o São Paulo tem um número ok. Só que eu acho que o planejamento ele foi mal feito. Eu acho que a partir do momento que você... Pô, o Tapia acabou de fazer gol, eu vou isentar o Tapia, mas a partir do momento que você escolhe trazer o Dineno, você aumenta o número de atacantes que estão lá, e a pergunta que eu te faço é, para que serve o Dineno hoje? O torcedor não tem a garantia nenhuma de que o Dineno vai entrar para substituir agora o André Silva e vai dar conta do recado. Porque o André Silva, apesar de criticado, foi o artilheiro do Paulista, era o artilheiro do São Paulo na Copa do Brasil, o artilheiro do São Paulo no Brasileiro e na Libertadores. Pô, é o cara que está correspondendo ao artilheiro do São Paulo na temporada. E aí a gente vai ter a garantia de que o Dineno vai entrar e vai resolver? Então, ao invés de você buscar a opção no mercado, correr atrás da primeira que te oferecem, que é o Dineno que estava encostado lá no Cruzeiro, que acabou de vir de uma lesão de joelho, que agrava ainda mais, né? Pô, o São Paulo, ainda mais no joelho, o São Paulo está mais do que cascudo de ver o quanto demora uma recuperação de joelho. O cara acabou de se recuperar de uma, o Cruzeiro estava praticamente doando, pelo amor de Deus, leva. Aí o São Paulo abraça a ideia, aumenta o número de atacantes, agora vai buscar no mercado. A própria diretoria deixa muito claro de que não deveria ter trazido. Porque se o cara tá lá e não é para chegar e resolver, é para quê? Então, mais uma vez eu bato na tecla. O planejamento ele foi mal feito. A saída do Henrique Carmo ia ser junto com a saída do Lucas Ferreira. Eu já tinha falado aqui em um Bom Dia Tricolor. Vão sair 2 jogadores da mesma posição. Quem vai ser a opção para a ponta direita? Quem vai ser a opção de velocidade para a direita? Ainda bem que o Henrique Carmo fez uma baita de uma partida contra o Sport na Ilha do Retiro e mudaram de ideia de emprestar o garoto. Porque iam ter 2 saídas na mesma posição. Aí venderam o Matheus Alves. A sorte da diretoria, que tem mais sorte do que juízo, é que o Rodriguinho passou a jogar bola. Porque se o Rodriguinho continua naquele estilo antigo do Rodriguinho, que entrava e não resolvia, que fisicamente era atropelado por todo mundo, a venda do Matheus Alves hoje, a água estava batendo no traseiro da diretoria. Então a diretoria também deu sorte. Mas o planejamento é mal executado.